Minha gente, aqui não tem direção não, tem irmãos na mesma linha horizontal. Então o que eu vou fazer é simplesmente ler a mensagem de Emmanuel que nossa irmã Nanoca Nani, que Nanoca sorteou, quer dizer, abriu o acaso e caiu Examinai. Vou colocar os óculos de Tereza porque eu esqueci dos meus. Vamos ver se dá para ler. O título é Examinai, o livro é Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, é Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ou Emmanuel, como Nani diz. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Isso é de João, segundo a Epístola de João, versículo 10. Não ter essa doutrina aí não significa nenhum sectarismo do apóstolo. Ele quer dizer simplesmente a doutrina do amor. Se a pessoa não está sintonizada com o amor, naquela época perigosa, ainda perigosa somos nós, a nossa época ainda hoje, mas ele recomendava a prudência de não receber em casa, isto é, não receber na sua intimidade. É razoável, começa o texto, que ninguém impeça o próximo do falar o que melhor lhe pareça. O justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores de atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Obrigado. Batem à porta. A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado onde não se deve amontoar resíduos inúteis. Vocês perdoem porque eu esqueci os óculos, estou tendo grande dificuldade de lê-los. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, a casa íntima é a casa do coração, da mente individual, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Então, a casa íntima é a casa do coração, a casa da mente de cada um. Paulo Apóstolo está aconselhando aqui, em linguagem figurada, metafórica, que não se abra a porta, a casa, àquilo que não é útil, aquilo que não é sintonia com Jesus.
não de maneira sectária, porque, como vocês vão ver no que Nani vai falar, a parábola do bom samaritano é uma parábola inteiramente aberta, porque o samaritano era o herege para os judeus. E perguntando o fariseu, o doutor da lei, quem era o próximo, talvez com sentido discriminatório, porque para ele haveria alguns próximos que não mereceriam consideração, próximos fisicamente, mas longe da doutrina farisaica, da maneira farisaica de ver. Então, a resposta de Jesus é essa parábola da misericórdia, talvez a principal, em que o herege, aquele que era mal visto pelos judeus, esse que vai ser o homem do amor. Esse, portanto, o herege, é que vai ser aquele sintonizado com Jesus e sua doutrina. Por quê? Não é aceitar Jesus dentro do círculo estreito de uma religiosidade determinada. Não é isso. Aceitar Jesus é aceitar Deus nosso Pai, que é amor infinito, e não conhece das separações meramente humanas. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. São pessoas intelectualizadas. O ser intelectualizado é bom, o intelectualismo é mau. O academicismo, o intelectualismo, porque tudo isso é vaidade. E vaidade é o contrário da humildade, e a humildade é a essência do amor. Não há amor verdadeiro sem humildade. É por isso que o nosso amor, de todos nós, espíritos na melhor das hipóteses medianos, o nosso amor ainda não é totalmente autêntico, e nem mesmo acentuadamente autêntico. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa, a veste enganadora da teoria, sem feri-los nem escandalizá-los. É justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Quer dizer, não é afastar a pessoa que não está sintonizando com o amor. É dar pequenas doses de reflexão sobre a necessidade amorosa autêntica. É justo, sim. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. Se você consegue tocar os corações desses sintonizados apenas com teoria enganadora, teoria meramente humana, que às vezes não tem nem sequer um mínimo de espírito racional, científico, real, se consegue tocar o coração de alguma maneira, isso é suficiente. Não é preciso mais do que isso. O problema não é de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então, o nome do Senhor, isso não é significativo. Jesus ensinou:
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, quer dizer, no reino da felicidade, da paz, da harmonia, da beleza. Porque tudo isso são valores eternos que persistirão, além de uma morte aparente, porque morte não existe de nada. Se ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que nada perece. Isso no capítulo relativo ao Cristo Consolador. Pronto, vocês desculpem, eu tenho esquecido os óculos e vou deixar vocês com Nani. Em sentido horizontal, como deve ser. A prece inicial era de Liliane. Liliane não está aí, então Fafá vem. Liliane está aí. Chegou tão humilde que eu não vi. Boa noite. Senhor, que estás dentro de nós, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje e nos envolver com o conhecimento, com os aprendizados, para que possamos colocar em ação todas as coisas boas que aprendemos nessa casa. Que a tua bondade e luz nos acompanhe em todos os passos da nossa vida e se irradie para todas as pessoas com quem entramos em contato. Que assim seja. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, dos Espíritos benfeitores da Casa de Cáritas, iniciamos o estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. Boa noite, né? Boa noite. A parábola do bom samaritano. Por que Jesus falava por intermédio das parábolas? Por que ele construía alegorias, imagens, através dessas histórias? Porque ele tentava se comunicar de forma psicológica com o homem daquele momento histórico e conosco nesta parte do tempo. Então, para interpretarmos as parábolas, é preciso que façamos uma reflexão sobre a conduta do povo judeu. É preciso lembrar que Jesus estava narrando, ensinando para um povo que tinha determinada conceituação, determinada percepção. Então a gente precisa entender como o judeu pensava daquele tempo, para que a gente possa encontrar os significados profundos das parábolas. As parábolas de Jesus enfecham ensinamentos profundos do Evangelho. Nas parábolas estão expressas condutas, ponderações ligadas às leis divinas. Todas elas. E esta é uma das mais belas. Não é a mais bela. Todas são belas. Porque quando a gente pensa na parábola do filho pródigo, não é isso? A gente fica sem poder escolher qual é a melhor, porque na verdade todas são belíssimas e profundas. Então vamos conhecer a parábola? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo. Quem era o doutor da lei? O doutor da lei era aquela pessoa, naquele povo, naquela sociedade judaica, que tinha profundo conhecimento da Torá. Conhecia a lei judaica com profundidade. Mas conhecia a lei sem internalizar os princípios, os valores no coração. Procurava assumir uma conduta existencial a partir dos dogmas, de conceitos que foram criados por eles mesmos em suas interpretações equivocadas. Então tinha uma visão extremamente rigorosa, extremamente
como é que eu posso dizer, sem misericórdia da condição humana. E conceitos que muitas vezes faziam valorizar a forma equivocada deles viverem do que expressar a lei divina. Então, quando se diz hoje, essa atitude é farisaica, é uma atitude o quê? A gente viu aqui no texto que Cláudio trouxe. Examinai. É uma atitude que foge à lógica divina. É uma atitude centrada em ideias falaciosas, como Cláudio ponderou na leitura do texto de Emmanuel. Então, o doutor da lei, o fariseu, se levantou e, buscando testar Jesus, como faziam várias vezes, perguntou: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: que está escrito na lei? Que ledes nela? Era um doutor da lei, né? Aí Jesus começa a resposta assim: o que é que está escrito aí na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondeste muito bem, farei isso e viverás. Então a gente vai, antes de entrar na parábola, fazer uma ponderação sobre esse ensinamento aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer que não podemos amar a Deus sem nos amar, sem perceber a nossa condição existencial, quem somos nós, por que estamos aqui, quais são as questões que precisamos melhorar. Enfrentar esse mundo interno que precisa ser iluminado. Então eu preciso me amar, dar conta de mim, aceitar a minha condição. E aí então eu olho para o meu irmão que caminha comigo, eu percebo a sua dor, a sua luta, as suas dificuldades, muitas vezes tão parecidas com as minhas. Então eu o amo, porque eu reconheço a minha humanidade nele. Então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é primeiramente se perceber humano, não vir a ser. Lembra do vir a ser, Claudinho? Que a gente aprende no direito. Eu li um livro seu. Não vir a ser, que vai se transformando a partir das experiências. Então eu sei que eu posso estar amanhã, por necessidade de aprendizagem, numa condição de dificuldade material. Se hoje reencarnei em abastança, com facilidades de ordem material, eu estou em aprendizagem nesse aspecto, nesse âmbito. Mas amanhã pode ser eu que renasça numa comunidade, sem acesso à educação de qualidade, vivendo com parcos de recursos, passando fome talvez. Então eu me reconheço humano, falho e em processo. Eu sei que eu posso passar por qualquer experiência para me iluminar. Então olha aquele que está passando por dificuldades e reconheço a mim mesmo nele. É meu irmão. Aí está a chave da compaixão. Quando você desenvolve o sentimento de compaixão, você está humanizando o outro. Você está percebendo a humanidade do outro. Uma pessoa não pode passar por isso. Não posso admitir que um ser humano, meu irmão, passe por essa situação. Então eu vou parar e vou ajudar. Eu vou fazer o que eu posso para minorar o sofrimento dele. E aí então eu amo a Deus. Eu só amo ao outro de verdade se eu me amar. Se eu me perceber. E eu só amo a Deus se eu me amar e amar o outro. É condição. Eu não posso amar a Deus sem amar o outro, sem amar o meu irmão. Não existe um amor a Deus centrado em questões egóicas. Eu amo só os meus amigos, eu amo só a minha família. Aquelas pessoas lá, ali, além alhures, não me interessa.
não reconheço a humanidade deles. E há uma história de Chico que a gente sempre conta, acho que até contei aqui, vou contar de novo. Chico tinha uma cachorrinha, já contei? Uma cachorrinha que ele gostava muito. E ele saía, ia para o centro, trabalhava a noite toda. Quando ele chegava, a cachorrinha estava esperando. Fazia carinho nele. Eu sei, porque agora eu estou com um cachorrinho em casa. Se eu soubesse, eu já tinha tido antes. Meu Deus, que amor incondicional é aquilo. E aí Chico gostava daquela cachorrinha, porque ela dava um carinho para ele, quando ele chegava cansado. Mas um dia a cadelinha adoeceu. E aí Chico, quando chegava, ainda tinha que cuidar dela, fazer os curativos dela, cuidar, ampará-la, né? E ia dormir mais tarde do que ele chegava. A irmã dele, observando isso, resolveu ajudá-lo. Matou a cachorrinha. Chico, quando chegou, que perguntou pela cadelinha, e a irmã disse: olha, Chico, esta cadelinha está dando muito problema. Você já não tem tempo nem de dormir, ainda fica cuidando dela. Ela ia morrer mesmo, eu matei ela. Chico viu aquilo e não disse nada, mas guardou. Guardou aqui. Não disse, não é feita a gente que vai logo para a discussão. Ele já mostra a superioridade dele quando ele guarda. Mas ele não guardou e perdoou e diluiu e refletiu. Ele guardou. Passado alguns meses, antes de iniciar o trabalho, Emanuel entra, ele vê Emanuel chegando. Chico, você precisa resolver a sua questão com a sua irmã. Aquela questão com a sua irmã. Qual questão? A questão da cachorrinha. Ah, mas eu não disse nada, eu perdoei. Não, Chico. No seu coração existe uma mancha escura. Você não perdoou. E esta mancha escura está impedindo a sua conexão psíquica. Ou seja, o seu contato com Deus. Aí Chico, quando percebeu que aquele sentimento que ele estava cultivando ali ia atrapalhar o trabalho, disciplinado como ele disse: então me diga, Emanuel, como eu posso fazer para resolver isso? Emanuel disse: dê um presente para sua irmã. Qual é um presente, mas qual é o presente que ela mais gosta? Mais gostaria de ganhar? E aí Chico pensou e disse: uma máquina de costura. E ele, com aquele ordenado tão pequenininho, coitado, do Ministério da Agricultura, foi numa loja dessa que vendia a prestação, uma Casas Bahia da época, e comprou a máquina, um carnê, fez um carnê. Chegou em casa, entregou à irmã: toma, eu trouxe para você de presente. Quando ela recebeu a máquina de presente, do coração dela saiu uma luz de gratidão que se localizou no coração de Chico e dissolveu a mágoa. Então a gente traz esse exemplo para ilustrar o quanto nossos sentimentos desarmonizados das leis divinas nos impedem de amar a Deus. A gente precisa perceber que o próximo é a nossa porta para Deus. A parábola do bom samaritano é um ensinamento na psicologia profunda sobre a necessidade de amar ao próximo. A gente pode interpretá-la, porque é aberta, como Claudinho disse, de várias formas. Mas aqui, neste dia, no Cáritas, nós vamos interpretar a parábola do bom samaritano como o ensinamento de Jesus, que nos aponta a conduta que devemos tomar. Nós não vamos analisar o levita, nem os sacerdotes. Nós vamos analisar profundamente a atitude do samaritano. Porque na atitude do samaritano que ama
que se doa, que para no seu caminho e olha e tenta minorar aquela dor, aquele sofrimento, está à porta para a nossa paz e o nosso avanço espiritual. Então vamos adiante. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: mas quem é, Senhor, o meu próximo? Quem é meu próximo? Perguntou o doutor da lei. E Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Aí ele começa a narrar a parábola. Ele está narrando a parábola para quem? Para um doutor da lei. Então ele vai construir uma alegoria que toque profundamente no coração daquela criatura. Que ajude a fazer com que ele desperte. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Quem veio primeiro? Um sacerdote. Pelo mesmo caminho. Eu estou achando extremamente interessante como a palestra está de acordo com a leitura que Claudinho fez. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Quer dizer, viu lá o homem ferido, estropiado, viu que tinha um homem ali e mudou de calçada nos dias de hoje. Virou o rosto, não quis saber. O homem deitado no chão, no caminho, ferido. Sabia o sacerdote, conforme a lei, como agir? A lei da Torá? Ele sabia como devia agir. Mas saber a lei não significa ser. Saber das coisas, a leitura. Conhecer das coisas é só o primeiro passo. É preciso ser, viver, agir conforme a lei. E o sacerdote não agiu. A figura do sacerdote não pode ficar no texto. Nós temos que meditar profundamente quando nós, em nossas situações existenciais, viramos o rosto. Não queremos saber. Como foi que nós deixamos de aplicar a ética? A ética da caridade. E mais adiante. Eita, voltei, foi? Não, peraí. Ok, cadê o levita? Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Quem era o levita? O levita, ele não era sacerdote, ele era um leigo, mas era uma pessoa que conhecia profundamente a lei. Então Jesus coloca no caminho do homem estropiado, assaltado, 2 conhecedores da lei, naquele tempo. Quem era? O sacerdote e o levita. Agiram conforme a lei de Deus? Não. Isso quer dizer que um palestrante que vem aqui, fala da doutrina espírita e não aplica a doutrina espírita, vai adiantar? Não. Uma pessoa que se dedica nos trabalhos, nas reuniões, trabalha na casa espírita, fala para os outros perdoarem, a fazerem a caridade, e não faz, vai adiantar? É o levita e o sacerdote. A mesma coisa. Trazendo para o nosso momento, a gente pode dizer que o sacerdote era o palestrante espírita. Não é, Claudinho? E o levita é o frequentador da casa espírita. Que sabe, mas não aplica. Estuda e não aplica. Quem é o passaporte para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual? Quem é que nos possibilita evoluir? O outro, nossos irmãos.
É amando você, amparando você que eu avanço. Por isso as criaturas que estão em condição de dificuldade e de sofrimento, que permitem que nós cheguemos até elas, cuidemos delas e a amparemos, nós devemos ser agradecidos a elas. É assim que o espírita vê a caridade. Ele não espera que o outro agradeça, não. Ele primeiro agradece ao outro, necessitado, que permite que ele seja uma pessoa melhor. Porque não há condição de se evoluir e se libertar da roda da dor e do sofrimento sem amar. Amar a si mesmo, amar o outro, para só assim integrar-se a Deus, conectar-se a Deus. E aí o sacerdote virou a cara, o levita virou a cara, mudou de calçada, deixou o homem lá estropiado. Mas um samaritano. Quem é o samaritano? Lembrem que as parábolas devem ser adaptadas ao contexto sócio-histórico. O samaritano era um povo naquela época considerado herege. Era como se fosse um povo que vivia fora da lei. Eles eram considerados pecadores, como se fossem, um exemplo da Idade Média, pagãos. Compreende isso? Mas olha o que o samaritano fez. Um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. O que é se tocar de compaixão por uma pessoa? É reconhecer na pessoa a humanidade. É uma pessoa, meu Deus, sofrendo, é um ser humano, eu preciso ajudar. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, está trocado ali, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. Ele fez muito mais do que parar e cuidar das feridas. Ele colocou num cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Passou a noite na hospedaria cuidando dele. Nem conhecia. Não sabia nada da lei, nada do livro da Torá. E vivia a lei. Exemplificava a lei. A ética. No dia seguinte, tirou 2 moedas, 2 denários, e as deu, tem um S aí a mais, ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. E aí? Nós temos um sacerdote, um levita e um samaritano. Um pária, um pagão. Quem está conforme as leis divinas? Quem é ético perante Deus? O samaritano. Então, para alcançarmos as esferas felizes, onde nos aguardam corações que nos amam, que já estão lá, nós aqui ainda presas, vivendo essas experiências de decepção, de inquietação, de doenças. O que é que nos impede de alcançar esses mundos? Senão a dificuldade de amar. O egoísmo que ainda cultivamos, o orgulho, a vaidade. Isso quer dizer que parar alguns momentos do seu dia, dedicar-se a obras de assistência, é condição terapêutica de equilíbrio. Procurar se dedicar ao outro, amparar, diminuir as dores dos outros, é condição de equilíbrio pessoal também. Não há como me equilibrar sem estender minha mão. Estava preparando um estudo sobre desobsessão. E dentro do estudo, para ajudar os trabalhadores da desobsessão, a gente colocou alguns conceitos sobre os ovoides, ou criaturas em formas de casulo.
são espíritos que, ao desencarnar, perdem a forma perispiritual e se transformam em ovos. E ocorre uma deformação no corpo perispiritual. E o casulo também, o espírito fica feito uma múmia. André Luiz descreve. Uma múmia, todo enrijecido, endurecido, diminuído. Qual a causa? Egoísmo. Ódio. Egoísmo, ódio. O ódio, o egoísmo, o egocentrismo diminui você. Você fica deformado espiritualmente. O amor, a compaixão, o trabalho no bem, beleza. Você fica lindo. Um espírito lindo porque ama. André Luiz escreve no livro... Ai, meu Deus, qual é o livro? Não sei se é No Mundo Maior. Descreve uma moça toda bonita, toda penteada. Ele descreve bem o penteado dela. Que estava na mesa almoçando, uma moça de condição social boa, almoçando com a família. Aí você olhava aquela moça toda pintada, com penteado, toda trabalhada. Quando ela acabava de almoçar, que ela ia fazer a cesta. Quando o corpo dela dormia, porque o espírito não necessita dormir, em tese. A maioria das vezes, quando nós dormimos, o corpinho fica e a gente vai para alguns lugares. A gente sonha, né? Quando você sonha, diz Divaldo, tecnocolo, colorido, é porque aconteceu. Agora, aquele sonho, assim, aquilo muito nebuloso, são processos do seu psiquismo. A gente está muito preocupado com alguma coisa, preocupado com o filho, preocupado com o trabalho, com as contas para pagar, e a gente acaba sonhando com essas coisas, que é uma forma de drenar. Mas, na maioria das vezes, os sonhos são reais. Só que quando a gente acorda, a gente mistura. Primeiro que a gente não tem autorização de lembrar. Senão a gente se desarruma. Lembrar exatamente a gente não pode. Então aquelas cenas, elas ficam meio que entre flashes, meio incoerentes das coisas do seu psiquismo. Aí quando você acorda está tudo misturado, mas você tem a sensação que você esteve num lugar. Quem já teve isso aqui? Todo mundo, porque acontece com todo mundo. Você tem a sensação que falou com uma pessoa. Às vezes você dormiu preocupado e amanhece melhor, mais calmo e sabendo o que fazer. Isso já aconteceu comigo. É porque realmente quando a gente dorme, a gente sai do corpo. Esta mulher, eu posso até fazer um estudo sobre os sonhos aqui. Vocês querem? Então a próxima vez, resiste aí, Claudinho, que é o coordenador das palestras. A gente vai estudar as questões do Livro dos Espíritos sobre os sonhos. Então, quando ela dormiu, essa moça, essa jovem, quando o espírito dela sai do corpo, é um monstro. André Luiz descreve a forma monstruosa, egoísmo, ódio. Está vendo? Mas quando você procura se internalizar, perceber suas questões, se melhorar, oh meu Deus do céu, eu tenho esses defeitos, essas dificuldades, mas olha, eu estou querendo tanto me melhorar. E você procura amparar as pessoas, procura se melhorar, ajudando as pessoas. Você vai cicatrizando essas deformações perispirituais. Você vai se equilibrando. Então, a proposta do bom samaritano é uma proposta de saúde. É uma ética de liberdade e de felicidade. Porque virar os olhos para os sofredores é que tem feito com que a gente se aprisione há muito tempo na dor. Então nós precisamos da caridade, precisamos do outro para avançar. A caridade não é uma questão piegas, de mero assistencialismo, de
pessoas religiosas, não. Determinadas religiões, não. A caridade é viés de ascensão espiritual. Eu só avanço amando. Esse é o sentido da caridade na doutrina espírita. E há muitas formas de fazer caridade. Não é um homem ferido no chão, assaltado, não. É sua vizinha passando por um problema muito grave, vivendo um momento de dor, e você diz: vem aqui, amiga, eu vou te ouvir. E você ouve, e você procura ajudar no que você pode, cooperar. Ali está o homem caído no chão. Não é um homem assaltado no chão, mas é aquela pessoa da sua família que está precisando de um amparo, de um apoio. É uma pessoa no seu trabalho. O que Jesus pede não são grandes obras, até porque nós ainda nem começamos a fazer as pequenas. Como nos habilitar para as grandes? Você acha que Madre Teresa de Calcutá começou assim? Foi? Madre Teresa de Calcutá começou ainda quando ela conheceu Jesus. Quando ela era uma prostituta que vivia em Damasco, não, qual era a cidade que ela vivia? Magdala, Nani, olha a memória. Uma prostituta que vivia em Magdala. Vivia num palacete romano, com todas as riquezas daquele tempo. E que à noite recebia, dançava e recebia os ilustres senhores daquela época. Mas era obsediada por 11 entidades. E vivia um processo depressivo. Maria Magdala conheceu Jesus, conversou com ele. Jesus traçou uma proposta ética de iluminação no diálogo que ele teve com ela. Ela esteve com Jesus até o último momento. Nem seus discípulos ficaram, apenas João, mas ela estava junto à Mãe Santíssima. E quando os discípulos começaram a divulgar o Evangelho, ela perguntou para eles: quero ir com vocês, eu quero falar da Boa Nova. Você não. Que dirão de nós se nos virem andando com a mulher feito você? Mas lembrem-se que o Senhor apareceu para quem primeiro? Após a ressurreição? Para ela. Porque ela é o significado profundo do Evangelho. Ela é a personagem do Evangelho que mais representa os ensinamentos do Cristo. Ele não veio para os que já estão iluminados. Ele veio exatamente para pessoas como ela. Ele aparece para ela. Por que ele não apareceu para Maria? Você já pensou isso? Ele podia aparecer para a mãe dele, que ele amava tanto. Por que ele não apareceu para João, que era o discípulo mais querido? E Pedro, com quem ele tinha diálogos tão interessantes. Mas foi para ela. Vai e diz aos meus irmãos, à minha mãe, que eu venci a morte. Alguém acreditou? Duvidaram dela, mas quem acreditou? A Mãe Santíssima. E aí, ela sozinha, vendo que não poderia seguir com os apóstolos, ela ficou embaixo de uma árvore, de um sicômoro, chorando. E aí ela lembrou que Jesus disse a ela que ela abraçasse os filhos de outras mães, porque ela não podia ter filho. Ela foi, com 12 anos, tomada da sua família e colocada na prostituição. Ela era belíssima. E o que ocorre com Maria? Maria lembra que Jesus disse para ela. Então vem um grupo de leprosos que ela ouve a sineta, porque eles usavam a sineta, para que se avisasse que eles estavam chegando. Ela então, em vez de ir embora, se afastar, ela ficou. Ela disse: são esses os filhos que eu vou abraçar. Ela abre os braços. E eles vêm vindo, ela os acolhe, vai com eles para o Vale dos Leprosos.
cuida deles, ensina o evangelho para os leprosos. Até que um dia o seu braço ficou marcado por uma mancha violácea. Quando ela tomava banho, ela nota. Ela então se rejubila. Sou igual a eles. Esse espírito passou os últimos anos nessa encarnação, quando conheceu Jesus, servindo e amando. Desencarna nos braços da Mãe Santíssima, em Éfeso, porque ela vai andando para lá. Sabe que vai morrer e vai andando, até encontrar a Mãe Santíssima. Depois esse espírito vem, com certeza ela deve ter tido outra encarnação que a gente não soube. A gente sabe que ela foi Santa Teresa d'Ávila. Como Santa Teresa d'Ávila, ela nasce belíssima, belíssima. A prova da beleza. Ela teria que, belíssima, não cair no mesmo equívoco. Então ela dedica a vida dela a Jesus. Mas foi uma encarnação toda de dedicação a Jesus, mas não ao outro, ao próximo. Foi uma reencarnação importante? Foi. Mas não se tem notícia de obras sociais de dedicação desse espírito. Mas de profunda devoção a Jesus. Foi uma vida assim. Ela casou com Jesus. Então ela reencarna no século XX. Uma mulherzinha desse tamanho, sem beleza nenhuma, totalmente desprovida de adornos físicos. Torna-se freira. Vai trabalhar na Índia, cuidando dos doentes, dos sofredores da Índia. É Madre Teresa de Calcutá. Então, aquela proposta de vida de Madre Teresa, de doação integral ao outro, é um projeto de felicidade pessoal. Ela sabe que sem se entregar ao outro, numa doação plena, ela não vai conseguir ser feliz. Ela precisava viver essa vida. Lembra uma vez, acho que eu já contei aqui, quando houve o surto, os primeiros pacientes de AIDS nos Estados Unidos, os médicos, os enfermeiros, não queriam tratá-los, porque não tinha conhecimento. Não sabia ainda a forma de contágio, sabia que os homossexuais estavam morrendo. Depois foi que foram acontecer os primeiros casos de pessoas heterossexuais. Por outras formas de contágio, não sabia ainda. Então aquele grupo de rapazes, definhando até a morte, ninguém queria cuidar. Ela soube. Escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos e disse: Senhor presidente, soube do surto, da doença, da nova doença, da nova peste. Estou indo para aí. Monte um hospital, uma casa que eu estou indo para aí. Eu cuido deles. Ela fez isso. Primeiro local de cuidados para pacientes soropositivos nos Estados Unidos foi Madre Teresa. E a gente? A gente vai começar amando de pouquinho. A gente vai começar fazendo um bem aqui, outra ali. Mais adiante a gente faz outro bem. Para que a gente vá se habilitando às grandes obras. Ela não começou nessa reencarnação. Ela vem desde muito tempo trabalhando para fazer a sua grande tarefa. Você acha que Irmã Dulce, aquele espírito lindo que era Irmã Dulce, começou de uma hora para outra? Para de forma determinada fundar um hospital. Você vai em Salvador, está lá um hospital criado por uma mulher sozinha. Começou sozinha, começou no galinheiro do convento. Ela trazendo os doentes. A madre não queria deixar. Não tem lugar para eles aqui no convento. Mas eu posso cuidar aquela pureza, aquela vontade de cuidar. A madre não pôde resistir. Pode ficar com o galinheiro. No outro dia, cadê as galinhas? Viraram canja, irmã. Eles comeram, aquela canja. Essa canja dela ficou famosa. Então, esses espíritos são exemplos éticos. Nós vamos chegar lá.
Mas a gente precisa começar. Então vamos adiante aqui nos slides. Vamos ver. A caridade. Então Jesus diz: qual desses três vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Isso deve ter mexido profundamente com esse doutor da lei. Porque ele era um daqueles. Então Jesus quis dizer com essa parábola: não adianta conhecer a lei, não adianta saber da lei, se não tiver caridade. Então a gente vai trazer essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem, para concluir, do Espírito São Vicente e Paulo, está no Evangelho. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. A praticar-te, eles estão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, olha só, nós estamos exilados aqui. A vida não é aqui, a gente está simplesmente passando por uma experiência. Durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão. Quando todos reunidos se abraçarem no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que em mim pronunciastes os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhe diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração. A caridade, caritas. O espírito que dá nome a essa casa. O espírito de Caritas. Vocês sabiam? Caritas foi martirizada em Roma, numa mensagem em Lyon, em 1861. A caridade é a virtude fundamental. O que Caritas diz? É a virtude fundamental. Agora, a estruturante é a humildade. Porque até a caridade sem humildade não presta. Aqui, estrutura, que segura, é a humildade. Agora, a fundamental é a caridade. Que deve sustentar olha só, o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. A gente coloca aí a humildade também. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor. Nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé. Pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. Caritas. A gente conclui pedindo licença para sentar aqui, para contar uma história que aconteceu com a gente. Há alguns anos, a gente trabalha no movimento espírita, já faz alguns anos, numa tarefa muito decidida, muito determinada de divulgação da doutrina, para a minha própria redenção. Não é porque meu espírito é iluminado, não, é o contrário, porque está se iluminando, começando. Por isso nós não devemos nunca cultivar ninguém como ídolo, não. As pessoas todas estão no vir a ser. E nesse processo do meu vir a ser particular, lembro de um momento em que um dos meus filhos passou por um problema muito sério, e que eu me questionei o tempo que eu gastava na divulgação da doutrina espírita, nas reuniões de desobsessão, que eu trabalho em 2, o tempo que eu gastava de dedicação à doutrina dos espíritos, porque eu não estava em casa para ver, para perceber, como eu não percebi. Então eu estava sofrida. Eu ia de carro falar na rádio, porque uma vez por mês a gente participa de um programa de rádio, que é o programa Realidade Paralela, na Rádio Folha. Então a gente ia no carro questionando-se, inclusive daquela atitude de estar saindo de casa num sábado para falar numa rádio. E a gente ia muito triste. E quando chegamos na rádio, o programa é dividido em 3 partes. A primeira são interpretações
à luz da doutrina espírita, de fatos que aconteceram naquela semana. Você foi lá, não foi, Claudinho, já? Depois eu vou mandar ele chamar. Lhe entrevistar. O segundo momento, eu trabalho no primeiro momento com um comentarista. Comento aqueles fatos com interpretações espíritas. No segundo momento, alguém de fora vem ser entrevistado. E no terceiro momento, são perguntas e respostas, é um verdadeiro pinga-fogo. Os evangélicos é quem mais pergunta. A gente nota pelo tônus da pergunta. Só que no segundo, cada módulo tem meia hora. Acabou o primeiro módulo. E nesse dia, a entrevista seria feita fora da rádio. Era uma pessoa que estava num encontro ecumênico e que ia ser entrevistada. Então nós ficamos paradinhos lá. A menina que estava do meu lado começou a ficar assim, sentindo mal. Assim. Como se estivesse sentindo mal. Aí varou para mim, Fernane, olha, você não me acha indisciplinada, mas tem uma entidade aqui que quer de todo jeito falar com você. Ela falou baixinho. Eu falei, isso é hora. Isso é hora. Mas ele quer falar. Ele quer falar, eu não estou conseguindo. Ele está insistindo, eu fiz. Então fale baixinho. Controle a comunicação. Que a gente estava na rádio. Fale baixinho aqui próximo do meu ouvido. Mal eu acabei de falar, ela disse. Ela começou a dar passividade. Eu sou fulano de tal, que eu não posso dizer o nome aqui. Vim aqui agradecer a você. Porque você salvou a minha vida. Nunca deixe de fazer o seu trabalho. Porque você não apenas salvou a minha vida, mas a de outras tantas pessoas já. O que aconteceu com seu filho? Seria pior se nós não estivéssemos ao seu lado ajudando ele. Poderia esta moça, que nem me conhecia direito, saber? Eu não contei nada? Como ela poderia saber o meu estado de espírito naquele dia? Então a gente conta essa história para mostrar que quando a gente se dedica a alguém, cuida de alguém, há outros espíritos que amam essa pessoa e que vão passar a ficar gratos a nós e vão passar a cooperar conosco. Não sei quem é essa pessoa. Não sei quem é. Só agradeço a Deus a oportunidade que tive de ajudá-lo. Porque dessa ajuda, desse amparo que eu pude dar, eu pude passar por uma prova dificílima, com menos dor do que deveria ser. Então, terminamos o estudo lembrando que a parábola do bom samaritano é uma proposta de análise íntima. O que está em mim agora? O sacerdote? O levita ou o samaritano? É uma proposta de autoanálise, psicologia. Evangelho de Jesus é psicologia profunda. Ele disse que ele não veio para instalar um reino na terra. E a proposta dele de instalar um reino dentro de nós, esse reino de amor, começou desde a manjedoura, quando ele não aceita nascer nem sequer numa casa. Ele estava sendo esperado nos palácios e nos templos. Era o Messias. Nasceu no estábulo para dizer, eu não vim para nada deste mundo, mas estou aqui por você. Por você eu estou aqui. Para que você permita que eu entre na sua casa. Que eu faça parte do seu mundo íntimo. Essa é a proposta do Evangelho. Muita paz. Você quer fazer a prece? A prece? Eu não sei fazer, não. Então eu vou fazer. Vamos pensar aqui, levar a nossa mente, né? Fazer uma... Eu vou fazer da minha maneira. Certo? Pensar aqui, todo mundo, fazendo uma limpeza espiritual. Certo? Levando a mensagem que... Como é teu nome? Que Ana nos passou sobre Samaritana. E
pensando numa vibração positiva, numa luz, fazendo cada um pensando numa limpeza